Olá pessoal, então vamos continuar. A gente fez aquela ficha de estoque, apurou, porque a gente vai tirar várias informações daquilo ali. Né? A gente viu que naquela parte da saída, o total daquelas saídas ali, a gente vai encontrar o custo da mercadoria vendida, né? E o saldo lá final, daquela parte lá, a gente tem um estoque final. E depois a gente vai tirar várias conclusões disso aí. Então vamos fazer uma por cada método, né, para a gente chegar a essas conclusões. Agora vamos fazer aqui pelo método EPS. Aquela mesma ficha de estoque pelo método EPS. Então ele me falou que tinha o quê? Tinha 10 unidades a 5, adquiriu 10 unidades a 5, depois adquiriu 10 unidades a 7. Beleza, Silvio, adquiriu, né, 10 unidades a 5 com valor de 50, beleza, 10 a 5 com valor de 50, e depois comprou 10 unidades a 7 com valor de 70. E aí, quando ele comprou essas 10 unidades a 7, ele ficou, né, com 10 unidades a 5 valendo 50 e com 10 unidades a 7 valendo 70. Perfeito. Aí ele me disse que vai ter uma saída. Vai. Houve uma venda de 12 unidades a 10. Venda de 12 unidades a 10, aquele preço de venda não interessa para achar o lucro. Saída você vai dar com o custo do estoque, 12 unidades. Saiu 12 unidades. Foi entrada? Não. 12 unidades, Silvio. Você vai tirar 12 unidades. Se fosse o PEPs, seriam das primeiras entradas, aquela que você comprou a 5. Como é o EPS, você vai dar saída das últimas entradas. Então você vai dar saída do que você comprou a 10. Primeiro, ó, 10 unidades a 7, vai dar 70. Depois que você deu saída, você dá a saída a 2 unidades a quanto? A 5. 2 unidades a 5, que vai dar 10. Depois que você deu saída a 10, todas as de 7, e mais 2 das de 5, sobraram o quê? Sobraram 8 unidades a 5. 8 unidades a 5, que vai dar um total aí de 40. Né? Perfeito. 8 unidades a 5, total de 40. Ok. Aí você houve outra compra, Você comprou mais 10 unidades a 8. 10 unidades a 8. 10 unidades a 8 valendo 80. 10 unidades a 8 valendo 80. E aí como é que a gente vai fazer? Né? Você tem 8 unidades a 5 com um valor de 40, o custo de 40. E compramos 10 unidades a 8, né, com um custo de 80. Beleza. E vai vender. Vai vender quantas unidades? 15 unidades. 15 unidades a 10. Aquele valor de venda só me interessa para achar o lucro. Vai vender 15 unidades. Se vai vender 15 unidades, como é que você vai vender 15 unidades aqui, Silvio? Você vai vender 15 unidades, e dessas 15 unidades é o EPS. Então tem que ser as últimas entradas e as primeiras saídas. Então eu vou dar logo saída às últimas unidades que entraram. 10 unidades a 8 valendo 80. E vou pegar mais o quê? 5 daquelas primeiras lá. Ah, certo. Então daquelas que tem lá eu vou tirar ainda 5. 5, né? A quanto? A 5, que vai dar 25. Beleza. Então você vendeu, vai ficar com quantas unidades? 3 unidades a 5, que vai valer quanto? Que vai valer 15, certo? Então, como foi o EPS, o que foi que você fez? Na hora que você foi vender essas 12 unidades, primeiro você tirou de quem? Das unidades de 7. Depois que você pegou essas unidades de 5. Aí, como você vendeu 2 unidades de 5, sobraram ainda o quê? 8 unidades de 5, né? Sobraram 8 unidades de 5. Aí você comprou 10 unidades de 8. Aí ficou com 8 unidades de 5 e 10 de 8. Aí vai dar saída. Primeiro você dá saída o quê? As unidades de 8. 10 unidades de 8. O último que entra é o primeiro que sai. Somente depois você vai dar saída às 5 unidades lá de 5. E você ficou, né, com 3 unidades lá no final de 5. Aqui você ficou com 3 de 8. Lá, o seu estoque final ficou com 3 unidades de 5. Isso aqui é o valor de quem? Esse é o valor do estoque final. Ah, Silvio, o CMV, você me falou, Silvio, que o CMV está aqui. Está aqui sim. E quem vai ser o CMV, né, nesse caso? Dessa primeira compra, 80. Dessa primeira venda, 80. Dessa segunda venda, 105. Logo, o CMV, 80 mais 105, vai ser um valor de 185, o valor do CMV. Beleza, CMV
de 185, estoque final de quanto? Estoque final de 3 unidades a 5, valendo 15, CMV de 185. Ah, Silvio, se eu quiser achar o lucro, tanto um método como no outro, é só eu pegar aquela receita de vendas e diminuir do CMV, certo? A gente vai fazer receita de vendas diminuir do CMV. Beleza. E aí agora, para a gente finalizar, a gente vai fazer esse negócio pela média ponderada, certo? Custo médio, média ponderada. Como é que vai ser isso aí? Toda vez que você adquirir, fazer uma compra com um custo, com um valor diferente que você tem no estoque, que você vai levar para o estoque, a gente apura uma média. Então você tinha, olha só como foram lá as compras, ó. Você tinha 10 unidades a 5 e adquiriu 10 unidades a 7. Olha só, eu tinha lá 10 unidades a 5, valendo 50. Perfeito. Tinha aqui 10 unidades a 5, valendo 50. Aí adquiri mais 10 unidades a 7, valendo 70. Ou seja, eu fiz uma compra, uma aquisição ao custo de 7, que é um valor diferente que eu tenho no estoque. Então significa que eu vou ter que fazer o quê? Apurar uma média. Então aqui eu vou apurar uma média. Ó. Eu vou ter 10 unidades a 5 valendo 50, 10 unidades a 7 valendo 70. Então isso significa, a gente vai usar essa linha toda aí, qual vai ser o valor da média, Silvio? Você vai ter 120 seu custo total, dividido por 20. Então, tudo aqui vai ser quanto? Vai ser 6. Então, toda saída que você der, você vai dar uma saída quanto? A 6, certo? E que é justamente essa saída, a gente não botou data, mas vai ser essa venda que vai acontecer, o fato 3, ó. O fato 3 é uma venda. O fato 3 está aqui, ó. Vamos botar ele aqui, o fato 3 vai ser uma venda. E vai vender quantas unidades? Vai vender 12. Você viu que quando foi PEPS, você tirou da primeira entrada. Quando foi o EPS, você tirou da última entrada. Agora é média ponderada, a gente vai ter uma média. Então, como vai vender 12 unidades, vai vender 12 unidades, aqui não houve nem entrada nem saída, isso aqui só a gente usou esse espaço, vai vender 12 unidades. A que custo? Ao médio, ao custo médio. Portanto, quanto? 72. 12 vezes 6, 72. E aí, Silvio, o que é que vai ficar? Vai ficar 8 unidades ao custo de quanto? De 6, que vai totalizar quanto? 48. Perfeito. Ok. E aí ele me fala, o fato 4, que houve uma nova compra. Houve uma compra de 10 unidades a 8. Houve uma compra de 10 unidades a 8. Então, você está com 8 unidades a 6, comprou mais 10 unidades a 8, valendo quanto? 80. Pronto. Aí você ficou com 8 unidades a 6, valendo 48. E comprou 10 unidades a 8, valendo com custo de 80. Aí o que é que você tem que fazer? Fez uma aquisição por um valor diferente que você tinha no estoque. Você tem que apurar uma média. Aqui, pronto. Aqui vai dar 18. E aqui vai dar quanto? Vai dar 128. Aí você vai dividir 128 por 18. Vamos lá achar isso aí, 128 dividido por 18, isso vai ser igual a 7,11, 7,11. Então, cada hora que se der a saída, você vai dar a saída com que valor, pessoal? Com 7,11, com esse valor que você achou da média. Ah, certo, Silvio. Aí no fato 5, ele vai vender. Vai vender quantas unidades? Vai vender 15 unidades. E vai vender 15 unidades a quanto? Vai vender 15 unidades a 7,11. Vai vender 15 unidades a 7,11. Perfeito. Então, a gente vai pegar, deu 128 ali. 15 dividido por 18, que a gente já vendeu quase tudo, vezes 7, 15 dividido por 18, vezes 128, isso aqui vai dar 106,66, 106,66, e o que vai sobrar vai ser somente 3 unidades com aquele valor ali, que vai dar 3 vezes 7, 21, 3,711, que vai dar 21,34 de estoque
Isso aqui é o quê? 3 unidades ao valor da média 7,11, que deu 21,34. E qual vai ser o valor, Silvio, do CMV? O valor do CMV é o somatório desses dois valores. Essa deu 72, essa deu 106. Portanto, vai ser 178,66. 178,66 vai ser o valor do CMV. Ah, se você não podia ter feito uma conta para dar exato, eu faço para dar exato na sua prova, não dá exato, né? Isso aqui, quando eu pego como exemplo, foi questão de prova, isso foi uma questão da FGV e veio com esses valores, certo? Então aí nós apuramos o custo da mercadoria vendida, né, pelo média ponderada, 178, e o estoque final. Você viu, ó, que o estoque final aqui, 3 unidades valendo 21, pela média ponderada, 3 unidades valendo 15 e 3 unidades valendo 24. Ó que variação, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver essa figura justamente, ó. Quando é pelo PEPs, quando foi pelo UEPs e quando foi pela média ponderada, quando foi pelo custo médio, certo? A receita de vendas não vai alterar, né? A receita de vendas não vai alterar, porque a receita de vendas não depende, né, do custo da mercadoria, depende do valor que você vendeu a receita de vendas. Então a receita de vendas de todos eles, ó, da primeira venda, por isso que eu falei, o preço de venda interessa para você achar a receita de vendas, 12 a 10, 120, 15 a 10, 150, 270. Então tanto faz por um metro quanto por outro, a receita de vendas vai ser tudo quanto? 270. A receita de vendas de todos eles vai ser 270. E o custo da mercadoria vendida? O custo da mercadoria vendida variou. Não variou? Variou, né? O custo da mercadoria vendida, nós tivemos aqui que no PEPs o custo da mercadoria foi 176, no EPs 185, certo? E no média ponderada 178,66. 178,66. Logo aqui nós vamos ter um lucro bruto de quanto? O primeiro vai ser 270 menos 176, que isso vai me dar 94, né? Mas vamos fazer esse negócio para depois 270 menos 176 é igual a 94. O segundo, 270 menos 185, que vai me dar 85, né? E no terceiro lá nós vamos ter 270 menos 178,66, que eu vou ter aqui 91,34 de lucro bruto. E nós vamos ter, né, o estoque final. O estoque final que mudou. O estoque final, se fosse pelo PEPs, seria 3 a 8, 24. Pelo EPS, 3 a 5. 3 a 8, né, 24. Pelo EPS, 3 a 5, que deu 15. E pelo custo médio, 3 a 7,11, que deu 21,34. 21,34 aí. Perfeito, né? Aí o que é que a gente vai ter que analisar? Ó, apuramos aí o lucro. Esse sistema que nós vimos foi um sistema que, se você olhar, um sistema inflacionário. Como é um sistema inflacionário, Silvio? Quando você comprou, os preços foram o quê? Foram aumentando o custo lá das mercadorias que você comprou, porque poderia ser diminuindo. Então, nesse sistema aí que nós estudamos aí, que a gente está vendo que aumentou de preço, o que foi que aconteceu? Essas três coisas, né, custo da mercadoria vendida, lucro bruto e estoque final, são os três elementos que vão variar dependendo do metro. Nada mais varia. A receita de vendas permaneceu o quê? É a mesma. ICMS sobre vendas, ICMS, tudo vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é o CMV, o lucro bruto e o estoque final. Certo? Então, num sistema inflacionário, o que foi que nós vimos no sistema inflacionário? O lucro, PEPs e UEPs, o que foi que aconteceu? O lucro bruto
foi maior onde? Lucro bruto, ó, no PEPs que no EPS. Então, no sistema inflacionário, o lucro no PEPs, né, o lucro no PEPs é maior que o lucro no EPS. Além disso, o estoque final no PEPs é maior do que o estoque final no EPS. Só o que é menor é quem, pessoal, no PEPs? Ó, o CMV do PEPs é menor do que o CMV do EPS. Certo? Nesse sistema inflacionário, o sistema que aumentou de preço. Ó, o lucro no PEPs é maior que no EPS, o estoque final no PEPs é maior que no EPS. Ó, Silvio, o custo médio, se for ver o custo médio, ele é um valor que ele, ó, tá entre o PEPs e o EPS, aqui dentro, ó. O estoque final, ele tá entre 15 e 24. É um valor intermediário, esse custo médio. Certo? Agora eu quero que você saiba isso para não esquecer mais nunca para o resto da vida. O que muda no sistema do PEPs para o EPS, para o preço médio, é o quê? É o estoque final, o custo da mercadoria e o lucro bruto. No PEPs, o que é que vai ter no PEPs? O estoque final no PEPs e o lucro, eles são maiores. E o CMV no PEPs é o quê? É menor. Certo? Ah, Silvio, mas assim, eu estou mostrando, agora vamos tentar entender de uma outra forma, né? Como de uma outra forma? Vamos ver um outro método aqui. Olha só, quando você tem o PEPs, vê se você concorda comigo, né? A página não foi, vamos chamar, perdão aqui, então vamos chamar uma tela branca aqui para a gente ver esse negócio, né? Olha só, então o PEPs, quando você tem um PEPs, primeiro que entra é o primeiro que sai, não é isso? Então, ó, você tem aqui as mercadorias que você comprou no sistema inflacionário. Então, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, as mercadorias que você vão dar entrada, dar saída, foi dessas primeiras compras. Então, essas mercadorias que você vai dar saída. Então, essas mercadorias que você está dando saída, por a primeira mercadoria comprada, elas estão com valor o quê? Menor. Então, o CMV no PEPs, ele é menor. Analisa isso graficamente comigo. Ó, sistema inflacionário, aumentou de preço. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, significa que, ó, essas mercadorias aqui, as primeiras que entraram, que você está dando saída, ela vai ter o preço o quê? Mais baixo. Ao passo que as mercadorias que vão sobrar lá, são o estoque final. O estoque final no PEPs vai ser o quê? Vai ser maior, certo? Então, imagina, primeiro que entra, primeiro que sai. Se os preços estão aumentando, as mercadorias que você vai dar saída com menor valor. O CMV no PEPs vai ser menor. E o estoque que vai ficar lá no PEPs vai ser um estoque com valor maior, certo? Beleza, se você entendeu isso aí. E no EPS, Silvio? No EPS você tem, ó, sabe que o preço médio é no meio. O último que entra é o primeiro que sai. Então, se o último que entra é o primeiro que vai sair, as saídas que você vai dar é com preço mais alto, que foram os últimos que entraram. Economia inflacionária, os últimos que entraram. Então, o CMV no EPS vai ser o quê? Um CMV maior, certo? E o que é que significa? O estoque final no EPS vai ser um estoque final menor, porque você deu saída logo as últimas mercadorias que entraram, você vai ficar com as primeiras que, né, foram com preços menores. O estoque final vai ser menor. Certo? E se você gravou isso aqui, morreu. Por que morreu? Eu sei que no PEPs, já me lembro do gráfico de Silvio, ó, o gráfico subindo lá. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então você deu saída, as mercadorias com valor menor. O CMV no PEPs é menor. O estoque final vai ser maior. Pronto, aí morreu, acabou tudo. Por que acabou tudo? Porque você, né, vai entender isso aqui da seguinte forma. CMV é igual ao estoque inicial, mais compras líquidas, menos estoque final. E o RCM, que é o lucro, é igual vendas líquidas menos CMV. Olha só, se o estoque final está mais alto, o que é que acontece com o CMV? Claro, o estoque final está mais alto, está aqui, o CMV vai estar o quê? Menor. E o CMV estando menor, o lucro vai ser o quê? O lucro vai ser maior. Então bota uma coisa na tua cabeça, ó. O estoque final maior é lucro maior. Certo? Estoque final super avaliado é lucro maior. Certo? Então no PEPs você vai ter um lucro maior justamente porque o estoque ele vai estar com um valor maior. E o estoque ele varia diretamente com o lucro. O estoque final ele varia diretamente com o lucro. E inversamente com o CMV. Certo? Então no sistema inflacionário
o estoque final é maior, o estoque final sendo maior, consequentemente o CMV é menor, e o CMV sendo menor, consequentemente o lucro é maior. Então põe uma coisa na tua cabeça, que no sistema inflacionário, né, o que é que acontece? O estoque final e o lucro são maiores, certo? O estoque final e o lucro são maiores. No sistema EPS, né, o que é que nós temos? O estoque final é menor. Se o estoque final é menor, ele varia diretamente com o lucro. Estoque final menor, lucro menor. Pronto, já sei, Silvio. Então, no EPS, né, nós temos aqui que o CMV é igual ao estoque inicial, mais compras líquidas, menos estoque final. Se o estoque final é menor, o CMV vai ser maior. Claro, está aqui, ó, um completa o outro. Né? E o RCM, que é igual vendas líquidas menos CMV. Se o CMV vai ser maior, o RCM vai ser o quê? Menor. Certo? Então, beleza aí, olha só, sistema inflacionário, Silvio, resumindo, o que é que vai mudar nessa coisa toda? 3 coisas, ó, estoque final, lucro bruto e CMV. Se for um sistema inflacionário, o que é que nós temos? No PEPs nós vamos ter o quê? Né? O PEPs nós vamos ter o maior estoque final, o primeiro que entra, o primeiro que sai, o CMV vai ser o quê? Menor, o estoque final vai ser maior e, consequentemente, o lucro vai ser maior. No PEPs. No EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Você vai dar as saídas com preço mais alto. Se eu vou dar saída com preço mais alto, significa que o CMV é maior. CMV é maior, estoque final vai ser menor. Estoque final sendo menor, significa que o lucro bruto vai ser menor. Certo? Por uma das coisas que não é aceito o EPS é isso. É porque no EPS você tem um lucro menor. E um lucro menor você vai acabar pagando menos imposto, então não é aceito pela legislação fiscal. Certo? Pela legislação comercial, a gente vai estudar o CPC, ele também não é aceito. Certo? Então, beleza, já vimos, sistema inflacionário. Ô, Silvio, beleza, isso funciona no sistema inflacionário. E o média ponderada? A média ponderada, ó, se o lucro é maior no PEPs e é menor no EPS, o lucro na média ponderada ele vai ser o quê? Ele vai ser menor que o PEPs e maior que o EPS, ele vai ser um valor intermediário. Mas isso só funciona se for um sistema o quê? Um sistema inflacionário, um sistema que os preços aumentam, certo? Porque se o sistema for um sistema deflacionário, que os preços diminuem, a coisa muda. Como assim, Silvio, que a coisa muda? Né? Então você tem que saber analisar e não ficar decorando. Porque se o sistema for deflacionário, no PEPs, o que é que vai acontecer? Os primeiros que entram são os primeiros que saem. Não é isso, PEPs? Então você vai dar saída o quê? É isso aqui, ó. O primeiro que entrou é o primeiro a sair. E vai sobrar o quê? Isso aqui. Então significa que o estoque final no PEPs vai ser o inverso. O estoque final no PEPs vai ser um estoque final menor. E o lucro no PEPs vai ser um lucro o quê? Menor. Por quê? Porque o CMV está aqui maior. Então se o sistema for deflacionário, monta o negócio. É o contrário. Certo? O PEPs, você tem um CMV maior. Porque o primeiro que entra é o primeiro que sai. Se você está dando saída das primeiras entradas, ela estava com preço maior. O CMV vai ser maior e o estoque final vai ser menor. E o EPS, Silvio? Ó, o último que entra é o primeiro que sai. Então você vai dar saída a esses aqui, ó. O último que entrou é o primeiro que sai. O CMV dele vai ser o quê, Silvio? O CMV dele vai ser menor. Se o CMV dele for menor, o que é que significa com o estoque final dele? O estoque final dele vai ser maior. E o estoque final dele sendo maior, consequentemente, o lucro bruto vai ser também o quê? Maior. Certo? Então vai inverter a coisa. Se for um sistema deflacionário. Mas a regra é a gente ter um sistema inflacionário. E no sistema inflacionário, o que é que acontece no PEPs ou EPS? No PEPs, ele vai ter um maior estoque final e um maior lucro bruto e um menor custo da mercadoria vendida. Primeiro que entra, primeiro que sai. Você deu saída com o quê? Os menores valores. O CMV dele vai ser menor, consequentemente, estoque e lucro maiores. Certo? E o EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Você vai dar a saída com os valores maiores. O CMV no EPS vai ser maior nesse sistema inflacionário. E o lucro bruto e o estoque final serão menores. Beleza? Então isso aí é importantíssimo aí a gente saber, né, essa figura, porque muitas vezes você vai resolver várias questões só sabendo essa coisa aí, né, que o que varia é eles três e dessa forma que eu estou te dizendo, certo? Beleza, agora, né, agora a gente vai partir para resolver umas questões, claro, questões aí das mais variadas provas possíveis, a gente vai resolver questões, né, de CESP, FUNCAB, FCC,
tudo que a gente tiver aí, né, para fazer. Vamos fazer as questões aí, pessoal, agora. Primeira questão aí, questão número 1 aí. Se uma empresa que opera em ambiente inflacionário, adotasse o critério PEPs para controlar seus estoques, a avaliação dos estoques geraria um estoque final menor que o criado com a adoção de outros critérios. Isso aqui é uma questão do CESP que você tem que marcar se verdadeiro ou falso, né? Se uma empresa que opera em um ambiente inflacionário, que aumenta de preço, ele disse que adotasse o PEPs para controlar seus estoques, o que é que vai acontecer se ela adotar o PEPs? Se ela adotasse o PEPs, primeiro que entra é o primeiro que sai, não é isso? Então ela ia dar saída dessas primeiras mercadorias que tivessem entrado aqui, né? Então o CMV dela seria o quê? Seria um CMV menor e o estoque final dela seria um estoque final maior. E o estoque final maior também a gente teria um lucro bruto maior. Ele disse que a avaliação dos estoques geraria um estoque final menor que o criado para adoção dos outros critérios. Falso. Se ele adotasse o PEPs, o que era que iria acontecer? O CMV seria menor, mas o estoque final e o lucro bruto seriam o quê? Seriam maiores que os outros critérios. Portanto, item falso. Questão 2. Caso uma empresa compre para revender mercadorias cujos preços apresentem continuamente redução em seus valores de aquisição, ou seja, sistema deflacionário, o estoque desses itens, pelo critério UEPs, tenderá a apresentar saldos finais maiores. Vamos ver. Sistema deflacionário. Faça o gráfico. Sistema deflacionário, está diminuindo de preço. Sistema deflacionário diminuiu de preço. Ok, né? Ele disse que o estoque, vamos lá. Ele está bem dizendo, sistema deflacionário, EPS. O último que entra é primeiro que sai. Significa o quê? Que as últimas entradas é o que você vai dar logo saída. Então, o CMV aqui no EPS, ele seria o quê? Seria um CMV menor e o estoque final nesse sistema deflacionário, ele seria um estoque final maior. Estoque final maior e lucro maior, certo? Ou seja, é a mesma coisa se fosse o sistema inflacionário do PEPs. O CMV seria menor e o estoque final maior e lucro bruto o quê? Maior. Caso a empresa compre para revender mercadorias cujos preços apresentem continuamente redução em seus valores de aquisição, deflação, o estoque desses itens pelo critério EPS tenderá a apresentar saldos finais maiores. O estoque desses itens pelo critério EPS, o estoque final, tenderá a apresentar saldos finais, estoque final, maiores, né? Então isso é o quê? Estoque final maior, né? Que a gente não teria se fosse um sistema inflacionário, mas como o sistema é deflacionário, está diminuindo de preço, o EPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Você vai... O EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Você vai dar a saída com os valores mais baixos, vai ficar com estoque com os valores mais altos. Perfeito. Logo, questão 2 é um item o quê? É um item verdadeiro. 3. O saldo dos estoques de mercadoria apurado pelo método da média ponderada deve ser inferior ao apurado pelo método primeiro a entrar e primeiro a sair e superior, né, ao do apurado pelo método último a entrar, primeiro a sair o EPS. Ele está sabendo o que? O saldo de estoques de mercadoria. Estoques. A figura do estoque nós vimos. Ó, PEPs. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, PEPs, primeiro que entra, o primeiro que sai. Significa que o CMV dele vai ser o quê? Menor. E o estoque final dele vai ser maior. Então, o estoque final dele é maior no PEPs e é menor onde? E o estoque final é menor no EPS. E o da média ponderada, ele tem um valor intermediário. Então, o saldo do estoque de média, apurado pelo valor da média ponderada, deve ser inferior ao apurado pelo PEPs e superior ao apurado pelo EPS. Você, né, isso é verdade? É.
Mas faltou uma ressalva. Isso só é verdade se o sistema for um sistema o quê? Se o sistema for um sistema inflacionário. Isso é verdade, mas eu analisei aqui ele sendo um sistema inflacionário. Porque se ele for um sistema deflacionário, é o contrário. Ele vai ser maior do que o do PEPs e vai ser menor do que o do EPs. E a questão não falou, pegadinha. Então esse item aí tá o quê? Tá um item falso, né? Então esse item aí, o item 3, nós temos um item falso. Beleza, pessoal? Então aí a gente dá uma paradinha e volta no próximo bloco aí com mais questões. Até já.